Boa tarde, é com muito prazer que estou aceitando mais um convite para uma conversa franca e, se possível, orientadora no Centro Espíritas. Então, Aldenora do Seno, Centro Espírita 9 de Outubro, me efetuou este convite. E hoje vamos conversar sobre orientação na formação do grupo mediúnico na Casa Espírita, que, ao meu entender, é a parte mais importante de trabalho dentro de uma casa espírita. Se não for a mais importante, pelo menos é a de maior responsabilidade, a que mais exige a preparação dos seus integrantes. Então, assim sendo, nós temos que nos dedicar cada dia que se passa com mais afinco, com mais interesse, com mais dedicação. Temos que nos orientar, seguir as informações e as instruções do nosso irmão Allan Kardec. Então, na formação do grupo mediúnico, vamos começando logo no assunto, na formação do grupo mediúnico, o centro necessita o que é que contém, o que precisa para um centro espírita. Nós vamos precisar de orientadores. Orientadores são exatamente aquelas pessoas que, com um pouco mais de tempo dentro da casa, vão preparar, orientando os formandos, ou seja, aqueles que estão em formação mediúnica. Necessitamos também de dirigentes. Então, são exatamente o dirigente que vai indicar quais são os orientadores capacitados e como efetuar, tanto o dirigente de estudos mediúnicos, ou como também o principal dirigente, que é o dirigente do Centro Espírita. É ele que coordena todas as funções do Centro Espírita, cobrando ou intuindo, ou identificando quais são as ações dos dirigentes mediúnicos, da área mediúnica. Dentro da área mediúnica, nós temos os dialogadores. Eu coloquei esta palavra dialogadores exatamente antes das outras atribuições mediúnicas, exatamente porque é o dialogador que vai exercer a função de transmitir seus conhecimentos para a equipe mediúnica durante as reuniões de estudo mediúnico. Então, os dialogadores têm essa função como se fossem professores, como se fossem e que são instrutores para que tenha um bom andamento a casa espírita. Depois dos dialogadores, nós vamos precisar de quê? Precisamos de médiuns. E os médiuns que nós precisamos dentro da casa espírita são os médiuns psicógrafos, que são aqueles que recebem as transmissões da equipe espiritual, de trabalhadores da casa, através de suas caligrafias. Então, esses psicógrafos vão nos informar alguns conselhos, algumas orientações, alguns ensinamentos que a equipe espiritual, que é a coordenadora da Casa Espírita, tem para nos transmitir. Além dos psicógrafos, nós precisamos dos médiuns intuitivos. Os médicos intuitivos são exatamente aqueles em que a equipe espiritual de trabalho da casa se vale para transmitir suas intuições, orientando-os no desenvolver da função, orientando inclusive até o próprio dirigente da casa, se for o caso, quanto às suas determinações, quanto às determinações do comportamento, enfim, das funções generalizadas da casa espírita.
Então, após esses médicos intuitivos, então, dentro dessa equipe também se faz necessário os médiuns psicofônicos, que são aqueles que vão transmitir verbalmente, através da palavra falada, desta feita não escrita, as informações que o corpo mediúnico tem para transmitir, as orientações. E isso também não só através dos conselhos dos trabalhadores da casa, como também daqueles irmãos que estão em tratamento espiritual. Então nós temos a função de atender esses sofredores que se comunicam conosco através dos médiuns, melhor dizendo, psicofônicos. Então aí nós podemos adentrar de uma certa forma no íntimo daquele espírito, tentando esclarecer em relação ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Além dos estudos psicofônicos, nós temos apoiadores. E quem são esses médicos apoiadores? São aqueles que, durante uma comunicação de um irmãozinho nosso que esteja em processo de sofrimento, eles se concentrem fortalecendo o pensamento e a comunicação entre comunicante e transmissor, para que não haja um desencontro, para que o médium não se envolva, talvez, nas ciladas que a equipe dos espíritos, brincalhões, mentirosos, sofredores, se envolvam, para que eles transmitam exatamente o conhecimento correto e como se educar este médium durante este tratamento. Então, estes são os médicos apoiadores. Depois se vem a equipe de passistas ou aplicadores de passe. Esses são de uma função fundamental. Por quê? Porque eles doam suas energias animais ou materiais à equipe espiritual para que haja uma junção entre energias espirituais do fluido cósmico universal com o fundo cósmico material, o fundo cósmico da Terra. Então essas energias se fundem no tratamento daqueles necessitados. Então, esses aplicadores de passes são exatamente aqueles que estão colaborando com, vamos supor, vamos fazer uma comparação material. O médico fez uma cirurgia e depois, ao sair da UTI, o paciente precisa de curativos, de aconselhamento, de orientações. Então, são esses médios, aplicadores de passes, que vão efetuar esta ação junto ao, no caso, paciente, ao nosso irmão em tratamento. Se por acaso alguma pessoa, algum dos nossos convidados para o trabalho, ou alguém que procure a casa espírita, ache ou julgue que o passe é uma simples aposição de mãos, ele está redondamente enganado. Porque o passe, nós colocamos as mãos sobre o local aonde devem ser transmitidas energias no corpo humano, que daqui a pouco eu converso sobre isso. Então, posicionamos as mãos sobre aquele ponto aonde se faz necessário, aonde está, vamos usar a palavra doente, aonde se necessita de equilíbrio emocional, psicológico, de qualquer tipo de equilíbrio que nós possamos necessitar. Então se coloca ali naquele momento, com o médium aplicador de passe ou passista, em oração constante, com bastante fé,
ele doa as suas energias, que irão se unir às energias espirituais dos trabalhadores da casa, na tentativa de solucionar, ou quando pelo menos amenizar a situação daquele nosso irmão. Então não vamos nos enganar que a pessoa está colocando a mão pelo simples fato. Precisamos compreender que a função de dar e receber, aplicar e receber um passe, é uma situação delicada. Como eu já disse, podemos comparar ao recém-cirurgiado que está em tratamento. Então nós temos que mantermos uma dieta, não só quando nós estamos efetuando o trabalho do enfermeiro material, que é o aplicador de passe, temos que nos concentrar, nos preparar psicologicamente para isso, porque é uma doação de fluidos, e também do paciente, que vai ter que ter uma concentração, também acompanhar-se no momento da aplicação do passe em oração para a recepção daqueles fluidos, que irão, pelo menos, solucionar ou amenizar os seus problemas. O passe, meus irmãos, nós vemos diversas pessoas, diversos irmãozinhos, que não compreendem muito bem a função do centro espírita. Então entende-se que o passe ele tem que ser aplicado com a posição das mãos. Meus queridos, não. Não é só com a aplicação ou com a aposição, mas geralmente nós vemos, logicamente isso, nos iniciantes da doutrina espírita, nós vemos que fazerem questão para estarem sentados naquela cadeira com o médium à sua frente e as mãos apostas sobre sua cabeça, ou sobre o ponto que seja necessário aplicar o passe, e ali ele recebe aquela transfusão de energia, e é ali que ele se acha, ou pelo menos ele confia, que está sendo tratado. Não é. O passe, para se ter uma ideia, ele pode ser aplicado através do olhar. Simplesmente, para isso, precisa-se que o médium, sempre em todos os casos, o médium passista, ele tem que estar super concentrado. Tem que estar preparado. Então, com um simples olhar, com uma simples direcionamento mental, acompanhado do olhar, ele foca a pessoa que está necessitada. Mas para isso é preciso também que aquela pessoa que está necessitada esteja preparado. Porque não adianta ele estar numa situação ou numa localização que não tenha condições da equipe espiritual ou do fluido cósmico, do fluido universal se apresentar, se aplicar sobre ele, e ele não vai ter nada. É a mesma coisa que uma gota d'água do oceano, não vai adiantar de nada. Então é preciso que a pessoa esteja concentrado. Então, com o olhar, com um sopro. Não sai só dos dedos os fluidos, não correm só pelos dedos. A pessoa, com uma certa distância, nós temos que nos preparar agora dessa pandemia para não aplicar este passe através do sopro, por causa da contaminação salivar. Então, mas podemos, quando se passar essa posição, então a gente pode soprar fluidos, fazer jorrar, mas é preciso também aquelas qualidades que eu falei anteriormente. Presencialmente ou à distância. Presencialmente é aquele passe que estamos super acostumados no centro espírita e que existe até pseudos, desculpem a expressão, mas é a verdade, pseudos espíritas que fazem questão de ir para o centro espírita precisando tomar um passe, não adiantou de nada. E na maioria das vezes não é do passe que ele precisa. Cada casa é uma casa. É uma casa. Então, desculpem. Então, gente, ele pode ser aplicado presencialmente, certo? Ou à distância.
A distância vai precisar de uma condição do paciente, de uma concentração, nem horários simultâneos, tanto do médium quanto do paciente, pessoa que está recebendo os passes. Então ele vai precisar disso aí exatamente para aquela função, para que ele tenha condições de preparar o seu ambiente, digamos, hospitalar, ou seu ambiente residencial, ou qualquer ambiente onde ele esteja. Ele tem que preparar-se através da concentração para a recepção dos fluidos. Porque é muito simples, vejam só. Entendemos o seguinte: imaginemos-nos que estamos com fome e vamos a um restaurante. Então, para poder recebermos o alimento, nós temos que convidar o garçom, fazer nosso pedido, ele nos atende e posteriormente traz a nossa alimentação, e nós que estamos sentindo fome, nos alimentamos, nós nos preparamos para ingerir aquele alimento. Grosseiramente, é a mesma coisa no passe. Então o alimento tem que se preparar para aquela ingestão de fluidos necessários à situação de cada um. Então, pode ser, este passe, novamente, é feito através isso chama-se o passe à distância, que é feito por meio das irradiações mentais. O que significa dizer que nós estamos pensando naquela pessoa e aquela pessoa está pensando naquele local de onde está advindo, que poderá ser aconselhamos sempre que todo e qualquer passe tenha sua origem dentro da casa espírita. Por quê? Para evitar que espíritos brincalhões se aproveitem das pessoas inseguras. E quando falamos aí de pessoas inseguras ou desconhecedoras, tanto é o médium, são referidos aos médiuns, quanto ao paciente. Qualquer deslizes aí na aplicação do passe, que ele não parta da casa espírita, pode haver interferência. Mas na casa espírita também não pode, não, é mais difícil, porque não é um só espírito, ou dois, ou três, ou quatro, é o conjunto de espíritos que são trabalhadores daquela casa, que estão elaborando e vibrando, né, no direcionamento daquelas energias ou daqueles fluidos que vão atingir o seu objetivo. Então é exatamente isso que se faz necessário. Então isso, acho que deu para todos entenderem que existe uma grande responsabilidade, tanto na transmissão como na recepção. Mesmo presencialmente, como dissemos anteriormente. E se for à distância, aí é que precisa de consideração. Quando o passe deve ser aplicado à distância, se faz necessário que o paciente, no caso de estar gozando de situação, que ele possa esclarecer, que ele tenha condições de vibrar, de entrar em comunhão com o raciocínio espiritual da origem, ou seja, partindo do centro espírita, se ele não tivesse, for necessário, um acompanhante. E esta pessoa que está ali preparando o ambiente, desculpem, meus amigos, está exercitando automaticamente a função de médium também. Porque médium não é a comunicação entre o mundo espiritual com o mundo material. Se o centro espírita, através de um médium que recebe as irradiações e transmite mentalmente para aquele outro ambiente, lá tem que ter alguém para receber essas irradiações e automaticamente transmiti-las. Isso quando a pessoa não tem. Mas é preciso compreender que a condição moral é fatalmente indispensável
na situação tanto de um quanto de outro. Isso vale muito. Imaginemos, por exemplo, só um grosseiro exemplo que eu vou dar aqui, tanto do paciente quanto do aplicador do passe, ou do médium passista, certo? Se o médium passista tem um comportamento fora do arbítrio normal, da situação, da moralidade, essa pessoa não tem condições de fechar a recepção com os espíritos protetores. Ele poderá estar com infinidade de espíritos ali que não sejam se passando, porque se alguém pensar que espíritos, depois que nós desencarnamos, todos nós nos tornamos bonzinhos, está muito errado. Não é assim que a banda toca. Quando nós desencarnamos, nós, na maioria das vezes, vamos muito apegados aos valores materiais. Como nós somos aqui hoje, dificilmente encontramos pessoas no planeta Terra, que é onde nós estamos, que se preocupem com a vida espiritual, com os benefícios que virão após a morte. É muito difícil. Alguém dizer, não, eu estou tranquilo com isso. Pouquíssimos. Mesmo assim, é aí que vem o medo de morrer. Aí eu não sei o que é que vou encontrar do outro lado. Tudo bem. Como é que não sabe? Todos nós temos a condição de sabermos o que, literalmente, o que vamos encontrar após a morte, no mundo espiritual. Como? Basta olhar seu passado, o que você fez. Veja as suas realizações, porque nossas recompensas evolutivas só virão no mundo espiritual, não aqui. Aqui nós temos a obrigação de, cada vez que fizermos uma atuação bem feita e direcionada para o bem, quando terminar de fazermos aquela ação, iniciarmos já outra imediatamente, porque aquela já passou, ela não retorna. De jeito nenhum, é como o tempo, não volta mais. Não tem condições. Agora, na transmissão do passe, se faz necessário que as energias benéficas, as funções energéticas de boa qualidade, sejam, como já disse antes, de um lado e de outro. E também tem que se entender o seguinte, vejamos como é que é. Espiritismo não é à toa que ele só foi esclarecido pelo Espírito de Verdade, que recebeu as informações e respondeu as perguntas do nosso irmão maior, nosso queridíssimo Allan Kardec. Não é somente isso, porque todas as informações que nós temos dentro do Espiritismo são embasadas nas perguntas e nas respostas, nas perguntas de Allan Kardec e nas respostas do Espírito de Verdade. Então, esta é uma doutrina espiritual porque ela não segue um planejamento, não tem um editor. Tem um editor do livro, mas não é dele. É do Espírito de Verdade. Então, nós podemos esclarecer que aqui apareceu uma coisa que, pela primeira vez eu estou lendo uma colocação. Alguém perguntou como educar a sexualidade para trabalhar na mediunidade. A Valdenora fez essa pergunta. Bom, educar. Deixa eu concluir, Aldenora, daqui a pouco eu retorno à tua pergunta. Então, nós temos uma situação que nós vamos evoluindo na medida em que vamos nos aprofundando e nos dedicando ao estudo de aplicação do passe. Vejamos o seguinte, coisas essenciais que nós precisamos saber. No final chega a sua resposta, Aldenora. Temos que conhecer os centros de forças. É obrigação do médium passista ou aplicador de passe conhecer os centros de forças ou
chakras, como somos denominados por alguns. Nós temos que saber onde é que fica localizado, por exemplo, o chakra, o centro de força coronário. Por que, gente, nós temos que conhecer esta localização dos centros de forças? É para direcionar os fluidos, ajudarmos aquela condição de espíritos que venham fornecendo as soluções para os problemas, para onde para a origem do local. Então, quando nós nos conhecemos, normalmente se aplica o passe sobre o centro de força coronário, que fica no centro da cabeça. E ele é um dos responsáveis pela distribuição daquelas forças, daquelas soluções para aquele que foram solicitadas. Então ele distribui ali. Mas nós conhecemos, por exemplo, que a pessoa tem um problema qualquer e que este problema pode ser direcionado, os fluidos, exatamente para o centro de força frontal, que fica na parte da frente da cabeça. Então esse centro de força frontal é exatamente para solucionar aquele problema. Mas se nós aplicamos o passe no coronário e o problema é a situação de qualquer problema mental, então automaticamente ele vai direcionar para o sistema frontal. Se nós tomarmos conhecimento, nós já aplicamos os fluidos diretamente no centro de força frontal. Depois do frontal, vamos descendo aí, vem o laríngeo. O laríngeo é um centro de força que vai receber os tratamentos, os fluidos, as energias, exatamente da altura da garganta. Isso normalmente advém de pessoas, por exemplo, na reencarnação anterior eu fumava em grande quantidade. É possível que eu venha com um problema de garganta. Então, o tratamento ali, no caso, será feito a aplicação dos fluidos para amenizar a situação e nos encorajar a desenvolver nossa função exatamente na altura da garganta. Por quê? Esse é o laríngeo. Então, o cardíaco é outro centro de força na situação que nós nos encontramos, o mundo inteiro, onde inúmeras doenças ceifam vidas através de problemas ligados à irrigação sanguínea. Inúmeras vidas são desperdiçadas porque não se dá atenção neste momento, nesta parte. Então, é necessário que haja. Vejam quantas pessoas desaparecem do mundo de morte imediata por um AVC, outras por parada cardíaca, por infarto do miocárdio, e etc. Por aí. Então, essas proximidades, esse centro de força cardíaco, ele fica nas proximidades do coração, que é a nossa válvula mestra. Mas também se faz necessário conhecer o problema do paciente para não despender fluidos errôneos naquele local. Depois nós temos o centro de força esplênico. Ele se fica situado nas proximidades do baço, exatamente para aquelas pessoas que estão com algum problema nessa região onde se localiza o baço. Fora isso, nós temos o centro de força gástrico. O centro de força gástrico é um centro de força que localiza-se e abrange todo o intestino. Todo o intestino e fica nas proximidades do umbigo. Se
nós detectamos um problema gástrico na pessoa, se nós detectamos um problema de prisão de ventre, por exemplo, que é diretamente ligado ao intestino, e a pessoa precisa de um tratamento, precisa de qualquer problema, de qualquer solução para essa, solucionar o seu problema, então, através de um passe, nós podemos solucionar ou ajudar aquela pessoa. Então, o que é que ocorre? Ocorre que nós direcionamos as energias para aquela situação. Depois, agora vamos conversar direitinho, porque, viu, doutora? Falei que vem depois. Depois vem o plexo, ou centro de força, ou chakra, chamado genésico, que ele se localiza no baixo ventre. É aí que vai necessitar de aplicações de fluidos energéticos para solucionar aquele problema. É ele que direciona, a maioria pode ajudar no tratamento. Ele ajuda no tratamento de inúmeros homens que estão com problemas de próstata e chegam a aceitar essa doença como normal, por um motivo qualquer. O câncer de próstata está aí, eliminando muita gente. É um dos cânceres que mais mata no mundo. Não estou contando nenhuma novidade aqui. Mas se nós precisarmos efetuar um tratamento, não que o espiritismo vá resolver isso, não. Porque a cada um é dado de acordo com o seu merecimento. Então, a pessoa recebeu aquelas informações e vai ser aplicado o tratamento naquela parte, naquele setor. No câncer de útero, por exemplo, no caso das mulheres, que também é responsável por ceifar inúmeras vidas, então vai fazer um tratamento, precisa de um curativo, então vai se solucionar qualquer problema advindo, tanto nessa região masculina quanto na região feminina. Depois vem a pergunta que a doutora fez. Como é que a pessoa pode conservar a sua, digamos, como é que eu poderia chamar, meu Deus? Poderíamos dizer assim, o seu controle emocional em relação ao sexo. Minha gente, sexo não é coisa feia, não é coisa do outro mundo. Sexo é uma necessidade humana que todos têm, independentemente de ser masculino ou feminino. Todos têm uma necessidade do sexo. Agora, só que tem que ser praticado com responsabilidade. Se usa muito a palavra amor. Mas será que existe amor realmente na prática sexual? Será? Será que existe dedicação das pessoas em relação ao ato sexual? O ato sexual é a coisa mais simples do mundo, que não pertence, não precisa ser espiritualmente conduzido. Porque se é que é do instinto, o sexo é do instinto e não é do raciocínio, não é da inteligência. Não é parte da inteligência do homem. O sexo é instinto. Vejamos o sexo como é praticado, porque foi colocado no mundo para reprodução. As divergências, o direcionamento, as encruzilhadas, as bifurcações, digamos assim, que nós vemos, presenciamos no mundo inteiro, é de origem totalmente imaterial. É mente humana trabalhando em cima disso. Porque, caso contrário, se obedecermos às leis divinas, nós vamos entender que a união de duas pessoas para a prática sexual é através do instinto. É única e exclusivamente através do instinto. Não sei, sexo por fazer sexo, praticar o ato sexual sem uma responsabilidade, sem um direcionamento, sem um propósito definido. O que é isso?
Aí nós, ao invés de estarmos evoluindo, é aí que no início eu falei para vocês, que aquelas pessoas que nós não estamos preocupados com os benefícios pós-morte. Nós estamos preocupados com o benefício aqui, no planeta Terra. Nós corremos atrás de carro, casa, dinheiro, conta em banco, terreno, fazendas. É esses bens materiais que nós não levamos, que a gente se preocupa na maioria das vezes. Mas, Fernando, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Você está falando de sexo? Tudo bem, eu estou falando de sexo. Mas são os direcionamentos que nós, por instinto ou instintivamente, damos ao sexo que poderão, ou com certeza, irão nos prejudicar amanhã ou depois na vida espiritual. Então é preciso ter muito cuidado com tudo isso, com todos os excessos e vícios, todas as coisas que nós fazemos que podem prejudicar o organismo, a matéria, tudo isso é utilizado contra nós. Vocês já ouviram, eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram, inclusive eu participo disso aí também, nós vemos o seguinte, nos filmes policiais, quando o mocinho, o artista principal, ou o policial, prende um cidadão, por qualquer motivo, um delinquente, uma pessoa malfeitor, ele diz: tudo o que você disser poderá ser usado contra você. Ele avisa isso. Não é verdade? Mas isso aí foi uma criação de quê? Material? Como é que o homem chegou a essa conclusão? Então vejamos, peguemos essa colocação e vamos tentar colocar lá no mundo espiritual. Tudo que você fizer será usado contra ou a favor de você. Se nós fazemos coisas boas, coisas dignas, de auxílio ao nosso irmão, de proteção, de acompanhamento de uma coisa, de outra, uma ajuda, um carinho, um respeito ao ser humano, exercemos o perdão. Nós exercemos, na hora que exercemos o perdão, nós são atos ou ações que serão usadas contra ou a favor de nós. No pensamento que nós temos em prejudicar uma pessoa, isso será usado contra nós. Mas uma transmissão de passe, uma transmissão dedicar uma oração em benefício de alguém, gente, não nos custa nada, 1000 vezes nada. Efetuar uma oração. Mas não é oração com aquelas que começam a pessoa se concentrar e pegar aquelas orações escritas e pronunciá-las de uma certa forma, sem nem estar pensando no Altíssimo. Não. Desta maneira, agindo desta maneira, nós estaremos pura e simplesmente repetindo palavras a esmo. Não estamos tendo uma concentração, não estamos tendo uma vibração, nós não estamos realmente querendo. Quantas vezes nós chegamos assim, vejo o camarada sentar na beira da cama, senta-se à beira da cama e faz: agora eu vou orar que eu vou dormir, vou rezar. Aí, quando se reza, senta ali, vou rezar a oração que Jesus nos ensinou. Começa. Pai nosso, amém. Acabou. Encerrou a oração. Que vibração. Que comunicação com a equipe superior foi feita? Nenhuma. Mas eu rezei por você. Eu fiz uma oração por você. Desse jeito, adiantou de quê? Desculpem. Então, o resultado da história.
Nós concentremos-nos naquela pessoa. Imaginemos o problema. Mais uma vez, desculpem. Imaginemos o problema, imaginemos aquela situação e, contritamente, em nossos pensamentos, vibremos com palavras em prol da solução do problema daquela pessoa. Então, vejamos. Aí, estamos direcionando um pensamento e um auxílio energético para aquela pessoa. Quando nós estamos, por exemplo, no centro espírita e que nos dão a oportunidade de efetuarmos uma prece, gente, eu estou falando sobre prece, eu quero deixar bem claro que todo passe bem aplicado, ele é acompanhado por uma prece. Uma vibração, como eu disse inicialmente, que não necessitava, em relação ao convite que não necessitava pura e simplesmente de a posição das mãos, que vinha o olhar, vinha o sopro. Recordem que eu falei isso no início. Então, resultado. Então, esta prece é a aplicação de um passe. Depende muito, meus queridos. Depende muito da vibração. É o seu controle emocional. É a sua mente que você joga para cima da pessoa. Aquele desejo ardente. Pedir como se pedisse para você. Pai, ameniza a situação. Vejam a prece, a beleza da prece de Cáritas. Estudemos, aquilo ali não existe. Se nós sentarmos numa mesa e formos imaginar uma pessoa que chega necessitada e começarmos a ler o conteúdo da prece de Cáritas, rapaz, não tem coisa mais divina. Quando fala, uma centelha do teu amor abrasará a terra. O significado disso. E aquela pessoa que está fazendo a oração, embasado na prece de Cáritas, está realmente contrito na situação do nosso irmão, como é que isso vai funcionar? Da melhor maneira possível. Tudo bem. Então quer dizer que quando eu faço uma prece fervorosa em benefício de uma pessoa, eu estou aplicando um passe à distância. Está. Mesmo sem ter conhecimento do curso de passe. Mesmo que você não tenha feito, seja um passista dentro do centro espírita. Mas o que vale é a sua intenção, é a sua fé, é a sua dedicação, é a sua vontade de ajudar o próximo. É isso que conta, meus irmãos. Certa ocasião, me encontrava assistindo, faz tempo isso, viu, gente? Hoje praticamente não ocorre mais. Mas vejamos, só para exemplificar, eu estava num determinado centro espírita e quando chegou ao final da palestra, existia o passe coletivo, fora o passe individual. Mas no final de cada palestra, os médios se colocavam em volta do salão, faziam a posição das mãos e ali aplicavam o passe na comunidade toda. Enquanto o dirigente da reunião proferia uma prece, uma orientação. Uma prece.
E eu estava nesse centro, foi quando eu estava iniciando, e achei bonito aquilo, maravilhoso. E me empolguei, disse, eu quero assistir, quero mais vezes. É muito bonito essa doação no final, que além dos ensinamentos que nós temos do palestrante, vou te responder essa outra pergunta. Quando palestrante, então eu fiquei emocionado com aquilo, certo? O que aconteceu? Durante o decorrer do tempo, uma certa ocasião, eu vi uma pessoa que estava, um passista, com as mãos apostas, e o menino foi, era uma senhora, puxou a saia dela. Ela com a mão aqui em cima, enquanto chegava lá embaixo, eu estava exatamente bem pertinho dela. Ela virou e falou, fica quieto, dentro de bota casa, você é tua mãe. Que consideração é essa? Quando o paciente poder auxiliar, Aldenora, quando o médio não está equilibrado, olha, é uma situação difícil. É uma pergunta que é de difícil. Porque vejamos o seguinte, se o paciente estiver já desequilibrado, como é que ele poderá auxiliar o médio que não está equilibrado? Não tem a menor condição. Agora, se por acaso o paciente tem conhecimento da doutrina, ou mesmo seja um médium equilibrado, então ele pode auxiliar realmente aquele aplicador passista que esteja desequilibrado. Então, aí é como um espelho. Não dizemos que a lei física, né, tudo que vai e volta com a mesma força em sentido contrário? Então, exatamente isso. Quantas vezes já foi colocado um médium para receber passe por um pequeno problema e quem vai aplicar é um médium passista que está desequilibrado? Então aquele paciente tornou-se o quê? Um espelho para ele. Porque aqueles fluidos que ele jorrou sobre a cabeça do médium, ele bateu nele e voltaram. Retornaram para ele. Porque quem estava realmente precisando do atendimento era o passista. Então, nestas condições, pode. Agora, se a pessoa não tiver, se o paciente não tiver conhecimento da doutrina, se não tiver, não for um médium, porque é preciso que haja uma engrenagem isso. Tem que alguém estar disposto a dar a alguém que está disposto a receber. Quantas vezes a pessoa vai para lá para doar e ele recebe? Um exemplo, não é só na aplicação do passe. Numa palestra espírita, por exemplo, o palestrante vai efetuar uma palestra e começa a jorrar informações. Entendeu? E começa a jorrar informações para as pessoas. E as pessoas ficam ali. Não sabemos nós que fazemos palestra que na maioria dos casos aquelas nossas palavras não é para aquela plateia, é para nós mesmo. Desta maneira, Denura, também funciona. Mas é preciso que entendamos. Temos o conhecimento e principalmente, gente, a humildade de estarmos sintonizados com a plateia e com a equipe espiritual. Quantas palestras, por exemplo, eu já tive a oportunidade de fazer algumas, quantas palestras, por exemplo, eu me preparei e, durante a minha palestra, eu saí do tema que eu tinha me preparado. Ou não do tema da palestra, daquela maneira que eu tinha me preparado. Vamos supor, eu falava assim, um exemplo, eu me preparei bem baixo mesmo para todo mundo entender. Eu falei assim numa palavra, eu vou falar a palavra sombrinha.
Naquela hora que necessitava da palavra sombria, eu falei guarda-chuva. É a mesma coisa. Por quê? Porque a palavra sombrinha ali não era ideal. A equipe espiritual não queria que eu pronunciasse aquela palavra. E depois, mas se eu não me preparei para falar guarda-chuva, por que eu falei? Então é necessário que nós conheçamos esta atividade. A preparação para trabalhadores da casa espírita é ímpar em qualquer casa espírita séria. Tem que se seguir as informações, os estudos da doutrina espírita, transcrita para nós através das informações do Pentateuco do senhor Allan Kardec. Que ele foi simplesmente o condutor, foi o médium. Gente, a palavra médium é isso, olha, comunicação. Tem o espírito num patamar, aqui, o espírito está aqui, tá? Tem o paciente aqui. Então aqui é o médium, aqui é o paciente. Vai receber o passe ou qualquer outra informação, certo? Aqui no meio, se o paciente não tem informações, não tem capacidade de ouvir as informações do espírito, paciente, então se faz necessário um intermediário. E o intermediário é exatamente o médium. É ele que vai ouvir as informações do espírito e transmitir de acordo com os seus conhecimentos. Então é preciso ter muito cuidado. A tarefa de médium é muito boa, desde que nós tenhamos condições de exercitar aquela função. É preciso dedicação. É preciso... Vocês estão pensando, por acaso, que nós somos médiums só dentro do centro espírita? Alguém pensa isso? Porque se alguém estiver pensando que é médium apenas dentro do centro espírita, está redondamente enganado. Você não é ator. Nós não somos atores, nem atrizes. Não somos. Nós somos seres humanos que estamos interpretando o nosso papel. E para interpretar o nosso papel não precisamos ser ator. Agora, mas existem irmãos nossos que, pelo amor de Deus, dentro do centro espírita ele parece que está flutuando. Quando sai do centro espírita, se não tiver cuidado, leva uma topada. Mas é tranquilo isso. Então entregava a situação, as informações, nossa função. Bem lembrado a palavra de Chico Xavier, quando ele disse que as comunicações dele, ele era um carteiro, muito bem lembrado, Aldemiro. Obrigado. Então, realmente é isso que nós somos. Porque verifiquem, ouçam, vejam as reportagens de que só transmitem tragédias. Vocês vejam o comentário e a situação dos espíritas, entre aspas. Não vou falar de espírita, não. Vamos tirar a palavra espírita. Dos médiuns, porque nós podemos ser médium em qualquer religião, toda religião tem mediunidade. Então nós podemos ser médiuns e nós não somos ligados à casa espírita. Então nós não estudamos espiritismo, nós não estudamos o ensinamento de Kardec, que Kardec nos deixou, nós não estudamos os conselhos de Jesus, os exemplos que Jesus nos mostrou, porque isso faz mais, vai completar. 2033 está chegando para completar 2000 anos que Jesus morreu. Mas e o exemplo dele durante essa caminhada? Quem segue? O que ele nos deixou? A gente faz vista grosseira. Nós só lembramos dele praticamente quando estamos numa situação difícil, precisando sermos orientados. Então, gente, é preciso que nós tenhamos uma conduta moral íntegra em qualquer situação. Estudarmos a doutrina. Qualquer bom profissional, por exemplo, um bom médico é um profissional dedicado à profissão. Um bom espírita é um
mensageiro, é o entregador de cartas da espiritualidade. Se não é carta escrita, é carta falada ou carta através de ações. São informações do mundo espiritual. Pensemos nisso com muito cuidado, com muito amor, porque é exatamente aquilo que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer? Fazer o bem, como dizia minha Santa Mãezinha, fazer o bem sem olhar a quem. Minha mãe tinha esse ditado na sua boca. Fazer o bem sem olhar a quem. Era como ela dizia. Certo? Então não adianta a gente chegar a uma situação de querermos só, única e exclusivamente pensarmos em benefício próprio. Tá certo? Então, para isso, nós temos que entender que, infelizmente, me parece que o tempo está indo embora, não é, Aldedora? O tempo está indo embora. Então, diante das informações prestadas até agora, que eu falei tanto, do modo de agir, da maneira de ser, vamos pelo menos nesse momento, eu digo, elevar não é olhar para cima. Elevar significa crescer o nosso pensamento ao alto. E digamos assim, todos uníssonos, vamos fazer a nossa prece. Vejamos como vai funcionar desta maneira. Não é que eu seja um exímio precista, mas é que nós sabemos, obrigado, Aldenora, nós sabemos daquilo que precisamos. Então, reconheçamos o seguinte: nesta minha prece, espero que todos mentalmente participem. E digamos, mentalmente, Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai amado e querido, por permitires esta oportunidade para todos juntos adentrarmos nos conhecimentos das tuas informações transmitidas pelo Allan Kardec. Obrigado, Pai. Obrigado por essa refeição prazerosa que nós estamos recebendo nesse momento. Só temos a te agradecer por tudo que temos. E também aproveitamos o ensejo, Pai amado, para te agradecer por tudo aquilo que deixamos de ter. Obrigado pelo que temos e obrigado pelo que nós não temos. E queremos, Pai amado, te fazer um único pedido. Permita-nos que façamos esse pedido até a equipe espiritual comandada por ti neste exato momento. Dai-nos a perseverança das ondas do mar, para que possamos fazer de cada recuo um ponto de partida para um novo avanço. A Deus, Maria e Jesus continuem sempre nos abençoando. Paz para todos. Assim seja.